Contexto Geral. Entrevista: o presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Polícia Federal, Francisco Carlos Garisto. A formação cidadã, a minha formação cidadã, se inicia lá em São Paulo, num bairro pobre de São Paulo, chamado Tucuruvi, Zona Norte, que em 1952, quando eu nasci. Aos 10 anos, tipo 62, o que nós tínhamos na rua eram bandidos. Bandidos e aquele ócio das crianças sendo criadas praticamente ao relento. Meus pais eram muito pobres, trabalhavam. Eu estudava de manhã, o resto do dia ficava sem fazer nada. A opção era se enturmar com os bandidos e traficantes, na época de maconha, ou ser o trouxa da turma. E certa feita, aconteceu um desastre muito grande lá, que a polícia chegou para prender um dos colegas de infância, amigos de infância. Você não pode fugir do teu habitat. E aí nós corremos, e um deles foi baleado e morto pelo famoso Esquadrão da Morte de São Paulo. Aquela turma toda comandada pelo delegado Fleury, na época. E eu então, daquele dia em diante, eu corri por cima de telhados, rasguei a perna toda em arame farpado, cheguei em casa, parecia um sobrevivente da guerra. Eu conversei com meus pais, conversei com minha mãe, não podia sair do bairro, não tinha opção, aquela casinha ali, ia morar onde? É que nem esses pobres coitados que perdem as casas e os ricos perguntam por que eles insistem em morar ali? Porque não tem onde morar, não tem para onde ir, como eu também não tinha. E aí eu resolvi trabalhar, sair daquele convívio, por sorte, talvez nem por educação ou coisa parecida, que meus pais praticamente não podiam me dar aquela educação que todo pai deveria dar para o filho, que é dia e noite ali tomando conta. Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar e fui percorrer a minha vida, depois fui para o Exército. Lá no Exército também foi outra desgraça, eu fui servir em 1970, e nós estávamos no meio de uma repressão política, e ali fui convidado para ir para o DOI-CODE, não quis ir, não sei porquê, porque você convidar um garoto de 18 anos, fardado, se achando tal, de que ele vai tirar a farda, vai andar armado, parecer James Bond, seria uma boa proposta. Mas Deus me iluminou e eu não aceitei ir para o DOI-CODE, onde o coronel que eu trabalhava com ele, motorista, ele foi para lá, e eu não quis ir. E foi a minha sorte, porque o DOI-CODE era o Museu dos Horrores de São Paulo, onde morreu muita gente, jornalista como esqueci o nome dele agora, o Herzog, e o Mário Fiel, que era um metalúrgico. Esse pessoal morreu ali dentro. E eu não quis ir trabalhar nesse local com 18 anos. Então hoje eu me pergunto por que eu não fui, Eu não sei te responder por que eu não fui. Talvez seja uma iluminação, porque eu não tinha uma formação política para saber o que era o certo e o que era errado, Assim como alguns estudantes também exageraram na forma de protesto, sem saber o que era o certo e o que era errado. Eu também não quis ir para o lado da repressão e não fui. E dali, depois, com contato com armas, tudo, eu resolvi ser o mocinho, entrar na polícia. Porque quando a polícia chegava no meu bairro, os bandidos todos corriam e gritavam, os homens chegaram. Então eu falei, eu quero ser os homens, Não quero ser quem foge, eu quero ser quem corre atrás. E assim eu acabei entrando na Polícia Federal por concurso público, em 1977. Trabalhava de dia, estudava feito um doido, um concurso nacional muito difícil, até hoje, E aí eu acabei entrando na Polícia Federal, onde eu pude me realizar como cidadão.